Olá, eu sou a Paty Cuóculo, eu sou idealizadora do movimento Mulheres Despertas. O MD é um movimento dirigido ao empoderamento feminino através do conhecimento da nossa natureza cíclica feminina e das forças interiores que nos habitam. E hoje eu vim contar para vocês como é que a gente pode ter uma visão mais ampla do nosso feminino. Como é que a gente pode ter uma dinâmica feminina um pouco mais equilibrada? E para isso eu trouxe conhecimento das 6 deusas gregas, de arquétipos muito antigos, mas que ainda estão ativados dentro da nossa psique. E em cada uma de nós, esses arquétipos eles podem estar um pouco mais ativados e um pouco menos ativados. Então, se você sente um desequilíbrio no seu feminino, é possível que você não tenha consciência do que está ativado nesse momento em você, de que aspecto feminino está mais ativado e de que aspecto feminino está menos ativado. Então, eu vou contar para vocês sobre a tipologia de cada deusa grega e eu quero que você fique bem atenta para que você observe que tipologia está mais ativada em você, qual que é a sua regência e possivelmente qual deusa pode estar negativada dentro de você. E essa palestra não é só para mulheres não. Homens, fiquem atentos, porque à medida que eu for falando sobre a tipologia feminina, vocês vão reparando qual tipo de mulher vocês são mais atraídos e que tipo de mulher, de personalidade, vocês são menos atraídos. Eu gosto sempre de começar esse tema trazendo uma imagem. Imagina um teatro. Imagina que no palco desse teatro existem muitas personagens. E você, ao mesmo tempo que você é as personagens, você também é a autora da sua peça, você também é a diretora da sua peça, você é a espectadora e você também é as personagens que ficaram ali nos bastidores. E muitas vezes o que acontece é que os personagens que estão lá no palco, o enredo já ficou antigo, o enredo já ficou cansativo. E se os personagens que estão no palco dão espaço para os personagens dos bastidores entrarem, esse enredo ficaria completamente enriquecido. E é isso que acontece com as deusas em nós. Tem deusas que estão no nosso palco do dia a dia e que já são deusas que inspiraram, esse contato delas acabou inspirando. Então elas precisam ir lá para os bastidores para que novas potencialidades, novos padrões de comportamento possam entrar para que isso possa ser ativado e que a gente possa ter uma personalidade mais equilibrada. Então, para ficar mais prático, eu vou começar a contar das deusas para vocês. Então eu vou começar contando da Deméter. A Deméter, ela é a deusa mãe. Então, todas as mulheres que têm uma atração natural por cuidar de tudo que é pequeno, de tudo que é carente, de tudo que é vulnerável, tem essa deusa bastante ativada na sua personalidade. Então, são mulheres, instintivamente, são mulheres que querem ter as pessoas, principalmente os filhos, embaixo das asas. São mulheres que sofrem muito, por exemplo, quando os filhos começam a bater asas e começam a ter a vida deles. Se essas mulheres elas não tiverem ativadas outras deusas, elas podem até mesmo entrar em depressão. A gente chama isso de síndrome do ninho vazio. Então, são mulheres que se dedicaram, que serviram a vida delas para os filhos, para a família, principalmente para os filhos, e acabam sentindo, acabam percebendo que elas que elas não sabem o que elas gostam. Eu pergunto para muitas dentro do consultório, mas o que você gosta? Qual que é o seu desejo? E muitas não sabem me responder. Uma coisa que acontece também é dessas mulheres perderem completamente a libido. Eu estou sempre falando, eu vou sempre falar aqui do aspecto positivo do arquétipo, do potencial do arquétipo, mas também vou falar do lado sombra, daquilo que também é negativo do arquétipo. Então essas mulheres podem perder a libido. E aí o que precisa? Precisa ativar, precisa chamar a Afrodite. Para que a Afrodite, eu brinco com as minhas clientes e com as mulheres lá do Círculo de Mulheres. A gente precisa ter sempre a Afrodite acampada no nosso terreno e não correr o risco nunca dela sair, dela desacampar ali do nosso terreno, porque ela traz a energia da alquimia,
da sensualidade, da sexualidade. Afrodite é um elemento extremamente importante. Então o casal às vezes começa a ter muito problema porque essa mulher está tão focada nos filhos que ela abandona esse parceiro. Por exemplo, a mulher Deméter é uma mulher que não foca na carreira. Quem foca na carreira é a tipologia Atena. Por exemplo, todas nós que tivemos filho, que iremos ter filhos, o que acontece é que no momento da gravidez, essa força de Deméter, ela precisa ser ativada em nós. Senão, como é que a gente vai cuidar, como é que a gente vai nutrir, como é que a gente vai alimentar? Então, a Deméter, quando ela é ativada, ela nos ensina a fazer essas coisas. Então, ela precisa ser ativada. As mulheres que têm filhos e que Deméter não é ativada, têm muitos problemas de negligência com as crianças, de não conseguir cuidar. Enfim, a gente precisa ser sustentada por esse arquétipo materno. Então, as mulheres, por exemplo, Atena, elas têm filhos, mas elas não veem a hora de voltar para o mercado de trabalho. Por quê? São mulheres que são muito alimentadas intelectualmente. Elas precisam ter essa mente sempre muito ativa. Então, são mulheres que se nutrem muito de estudos, de trabalho. Então, a energia delas é extremamente movida por essa força. A tipologia Atena, ela é muito prática. Então, ela vai colocar essa criança na creche muito rápido, ou ela vai contatar alguém para cuidar dessa criança enquanto ela vai para o trabalho. Enfim, são mulheres que precisam ter essa praticidade para poder incluir a criança no seu movimento de vida, enfim, incluindo o trabalho junto. Qual que é o ponto frágil de Atena? O ponto frágil de Atena é a desconexão com o corpo. Por ela se focar muito na cabeça, ela esquece do corpo, dessa dimensão corporal. Então, muitas vezes ela pode engordar e muitas vezes também ela pode ter dificuldades na sua sexualidade, com a sua sexualidade. Por quê? Porque não construiu uma intimidade com o seu corpo. Eu vou contar um pouquinho da mitologia para você entender melhor. A Atena, ela é uma deusa que ela nasce da cabeça de Zeus, do seu pai. E ela nasce da cabeça de Zeus já armadurada, já adulta, armadurada com a sua armadura, pronta para ir para a guerra. Ou seja, ela tem um escudo, a armadura faz com que ela tenha um escudo, principalmente na região afetiva, na região sexual, e ela também usa um escudo na sua mão, um escudo e uma espada. Nesse escudo vem impresso a imagem da Górgona, é uma imagem da Medusa. Você lembra da Medusa com os cabelos cheios de serpentes? Qual que é a história da Medusa? Quem olhar nos olhos da Medusa é petrificado. Então, entende o que acontece? Se a gente for pensar numa parceria amorosa, muitas vezes o que ela faz? Ela petrifica o homem que convive com ela. Pela falta de intimidade, por ela se defender tanto dessa intimidade, não é que ela não queira intimidade, mas ela se defende muito da intimidade e ela acaba afastando as pessoas. Então, esse é o ponto frágil de Atena. Então, de quem que a Atena precisa para poder equilibrar, para poder se equilibrar? Então, uma mulher que é regência de Atena, ela precisa muito de quem? De Afrodite. Por que Afrodite? Porque Afrodite, ela quebra o gelo de Atena. Então, ela quebra essa dureza afetiva de Atena, né? Atena tem uma dureza afetiva. A segurança dela está no plano mental. Mas a hora que você passa por os afetos, para as relações, ela se sente às vezes muito perdida e muito frágil. Mas é muito difícil dela reconhecer que ela tem essa fragilidade. Então, enganchando aqui em Afrodite, Afrodite é como se ela tivesse uma chave de entrada na alma das pessoas. E quando ela tem uma parceria, porque o foco dela, ela é chamada de deusa do amor, então o foco dela são as parcerias amorosas. Os homens, eles acabam se encantando por Afrodite,
porque ela tem uma chave de entrada na alma desse homem. Ela é a deusa que mais compreende a alma masculina. Então os homens acabam se encantando por ela, querem ficar perto. Ela tem um dom natural de fazer com que esse homem se sinta extremamente valorizado. A forma da mulher Afrodite se conectar com o parceiro é através da energia sexual. Então, se essa relação não passar por essa dimensão, essa relação não pode acontecer para Afrodite, porque ela fica extremamente frustrada. Esse é um ponto muito grande de desconexão para ela. Então, falando agora do ponto frágil de Afrodite, quando ela é solteira, ela pode se sentir extremamente frágil quando, por exemplo, as mulheres, outras mulheres, acabam a rejeitando socialmente pela própria atitude dela, pela própria abertura dela para a vida, para a sexualidade, para a sensualidade. Então é uma mulher extremamente sensual, que acaba chamando muito a atenção dos homens, de todos os homens, enfim, naquilo que eu falei do encantamento. Agora, falando das mulheres casadas, das Afrodites que conseguem casar, que conseguem integrar o arquétipo de Hera dentro da sua personalidade, essas mulheres elas sofrem muito, por exemplo, quando o relacionamento ele começa a passar por rotina, ou elas têm filhos e diminui a frequência da relação sexual. Então elas acabam sofrendo bastante em função desse aspecto. Começando então a introduzir o arquétipo de Hera, diferentemente de Afrodite, o que acontece? A Hera, ela consegue atravessar todos os desafios de uma relação. Então, ela tem extremo comprometimento com o casamento e com o parceiro. A Afrodite, ela consegue se manter muito íntima desse homem, mas muitas vezes ela não dá conta de passar pelos inúmeros desafios que um relacionamento traz. Ela empodera seu companheiro pela capacidade de manter-se lado a lado dele nos maiores desafios do casamento. Então você pode contar com Hera, você pode contar para tudo. Ou seja, naquele momento onde o casamento passa por crises, conflitos, ou alguém da família, filhos, ou alguém da família passa por situações extremas de dificuldade, ela consegue manter a família coesa. São aquelas mulheres que fazem questão de manter as tradições. Então, quando vai almoçar, quando vai jantar, quer ter sempre a família na mesa, não quer ninguém no computador, na televisão. Então, ela preza esse momento entre a família. A relação com seu parceiro se dá através da divisão do poder. A Hera, ela precisa ter um lugar que é dela e um lugar de muito reconhecimento, porque senão ela se sente extremamente ferida. Ela tem um poder de transformar principalmente as questões sociais. A gente vê muita tipologia de Hera nas governantes. Por exemplo, você lembra lá da Dama de Ferro, Margaret Thatcher? Então, ela é uma Hera pura Hera. Então você já pode ter uma ideia do que eu estou falando. Agora, uma coisa muito interessante, se a gente juntar, integrar o arquétipo de Hera com o arquétipo de Afrodite, a gente dá ali na Michelle Obama. Você entendeu? A Michelle Obama, ela tem uma Hera super empoderada, ela empodera o tempo inteiro o companheiro dela, mulher, né, ex-mulher de presidente, na época da presidência ela era a mulher do presidente dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo ela consegue ter uma Afrodite que é deslumbrante. Eu sou apaixonada pela Michelle Obama. Então, geralmente, quando ela sai dos domínios do lar, dos domínios do casamento, ela se torna uma grande líder. Então, qual que é o ponto frágil da Hera? Ela se sente muito fragilizada e com muita raiva, porque esse poder todo dá muita energia. E ela se sente extremamente vulnerável quando esse companheiro não dá o lugar, dentro da relação, o lugar que ela merece. Então, ela fica extremamente
fragilizada e se sente muito desempoderada. Um arquétipo muito diferente do da Hera é o arquétipo da Perséfone. Você reconhece as mulheres Perséfone porque elas têm uma sensibilidade extrasensorial. São mulheres que focam muito, que têm a intuição muito desenvolvida e que geralmente iniciaram um processo de autoconhecimento muito profundo. Essas mulheres, por serem extremamente sensíveis, são mulheres capazes de entender e se colocar no lugar do outro como ninguém. Você pode reconhecer essa tipologia nas médiums, nas espiritualistas, nas terapeutas e nas mulheres que também têm um dom especial para ajuda humanitária. Eu vou trazer dois exemplos aqui que vai ficar mais fácil de você entender esse arquétipo. Um é a Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher, foi extremamente visionária. E a Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma característica que ela uniu o arquétipo de Perséfone com o de Atena. Ou seja, ela se tornou profundamente prática nessa ajuda humanitária. Seria muito diferente se ela tivesse ficado num templo, rezando somente, que aí seria o arquétipo de Perséfone puro. Mas não, ela foi a campo ajudar as pessoas. O outro exemplo é a Angelina Jolie. Vocês repararam quando a mãe da Angelina Jolie morreu, o que aconteceu com ela? Ela ficou profundamente deprimida, ela emagreceu demais, dava para ver os ossos assim da Angelina quando isso aconteceu. E ela já tinha tido uma história muito difícil ali para trás. O que acontece é que ela agrega o arquétipo de Perséfone com o arquétipo de Afrodite. Então, uma hora a gente vê ela profundamente Perséfone, é como se ela tivesse descido lá o reino do submundo e se encontrado com todas as dores dela. Uma hora a gente vê ali ela lá em cima, fazendo filme, casando com Brad Pitt, e na época que ela casou, dá pra ver a Afrodite dela bem aflorada. Quem viu o filme que os dois contracenaram juntos, que foi o filme que eles se conheceram, aí dá pra perceber muito, muito a Afrodite dela. Depois, quando ela adotou as crianças lá na África, enfim, dá para perceber que ela tem um dom natural de ajuda ao próximo, de ajuda humanitária. Qual que é a fragilidade dessa tipologia? Essa tipologia, por ser muito sensível, sempre é muito buscada pelas pessoas. E o que pode acontecer? Ela pode ter uma autoimagem fraca, então ela pode ter uma dificuldade de se reconhecer como indivíduo. Quando a gente fala de médium, por exemplo, é alguém que media dois mundos, então media o mundo espiritual e o mundo físico. Essa personalidade, Perséfone, ela tem muito essa característica, então ela está sempre a serviço de algo. E quem que ajuda muito a Perséfone? Principalmente a Artemis, que tem um senso de individualidade como ninguém. Essas duas precisam andar de mãos dadas, porque uma tem uma sensibilidade incrível e a outra tem um senso de individualidade muito importante para Perséfone, porque é a fronteira, é onde ela reconhece: essa sou eu e aquele é o outro. Outra que ajuda muito a Perséfone, essa personalidade, é a Atena, porque tem um senso prático, como eu já falei ali atrás na Madre Teresa. Por exemplo, a Perséfone ela é muito intuitiva na educação dos filhos, mas ela pode esquecer coisas práticas, como horário de escola, pode esquecer de alimentar aquela criança, o horário de alimentar. Se ela está muito no mundo sutil, ela tem uma desconexão do mundo físico. Então isso é muito importante para que as Perséfones possam se equilibrar. Então, para terminar, eu vou falar de Artemis. Artemis, o foco dela é autonomia, independência afetiva e um senso de individualidade muito presente. Geralmente, as Artemis, quando elas são mães, elas querem que os filhos delas se desenvolvam muito rápido, elas priorizam a autonomia dessas crianças. Diferentemente de Deméter, que gostam de amamentar durante muito tempo, que às vezes permitem que as crianças durmam ali na cama por muito tempo, na cama dela com o marido, e aí isso pode desenvolver uma dificuldade muito grande da sexualidade entre o casal, então é importante observar isso.
Então, a Deméter, quando precisa fazer desmame e tem dificuldades de que essa criança se torne mais independente, precisa acionar a Ártemis interior. Uma característica importante da Ártemis, ela é considerada uma deusa virgem. O que é uma deusa virgem? Na Grécia Antiga, não tinha nada a ver com a pessoa não ter ainda tido uma relação sexual, mas eram mulheres que se bastavam em si, que tinham um masculino integrado dentro de si. Então a Ártemis, ela é uma mulher muito independente, não necessariamente ela vai buscar uma parceria, porque ela sente que esse masculino já está integrado. Então você vai encontrar muitas Ártemis fazendo produção independente, prescindindo desse masculino, porque sentem que conseguem lidar com tudo sozinhas, e conseguem mesmo. Muitas vezes são mulheres que gostam de morar no mato, de comer comida orgânica, gostam de ter uma relação com a natureza extremamente saudável, tem muita relação com animais e também tem muita relação com o corpo, então com a saúde do corpo, prezam muito, priorizam muito isso. Quando elas se casam, elas têm uma relação extremamente independente com esse homem ou com sua parceira, que pode ser também uma parceira que ela escolha. Tem uma relação extremamente independente. Ela é muito aventureira, então quando ela casa e tem filhos, ela procura primeiro desenvolver a autonomia dessa criança para que ela cresça rápido, para que ela possa acompanhá-la nas aventuras. Então ela gosta de esportes radicais, enfim, é o universo dela é esse. Qual que é a fragilidade? A fragilidade tem a ver com isso que eu contei. Por sempre acreditar que se basta sozinha, às vezes ela pode vir a se sentir sozinha em uma outra época da vida, se essas outras deusas não estão integradas, né? E ela não se adapta aos estereótipos femininos, patriarcais, ela não se adapta. Então ela não se adapta a esse modelo feminino institucionalizado, ela sempre vai procurar algo muito selvagem. Então ela pode ter dificuldade de se relacionar com outras mulheres ou até também com os homens. Eu apresentei aqui para vocês, então, as 6 deusas principais do panteão grego. Eu espero muito que você tenha gostado e que você tenha se identificado com uma, com outra e percebido quem que está lá embaixo, quem que pode estar negativada. E vocês, homens, que possam ter identificado nessa palestra as mulheres às quais vocês são atraídas. Eu vou colocar aqui, vou dar um chorinho aqui para vocês de uma pesquisa que eu tenho feito, de uma pesquisa aqui pessoal que eu tenho feito, muito interessante. Vocês repararam que eu falei muito de Afrodite aqui, né? Ela é considerada uma deusa alquímica. Uma deusa alquímica é aquela força interna que opera grandes transformações. Então, eu sempre digo isso, tenha Afrodite acampada na sua casa. Isso é extremamente importante, porque ela é muito transformadora. Então, eu vou falar para vocês quando esses arquétipos, esses 5 arquétipos, eles não têm Afrodite, o que pode acontecer com essa tipologia feminina. Então, a Hera, que não tem Afrodite, ela pode se tornar uma mulher tirana. A Perséfone, que não tem integrada Afrodite, pode se tornar uma mulher extremamente depressiva e melancólica. A Atena pode se tornar uma mulher extremamente fria e com muita dificuldade de ter orgasmo. A Deméter pode se tornar uma mulher que tem muita dificuldade de ter uma relação social, por exemplo, com o parceiro, sem os filhos estarem junto, então de criar um momento ela e o parceiro. E a Ártemis, finalmente, aqui, para finalizar, ela pode matar o amor, porque ela está tão centrada nela mesma e nos próprios interesses que o amor pode passar e ela não reparar. Esse amor passa e ela não vê e ela se torna uma mulher sozinha durante a vida. Então é essa contribuição que eu tenho para vocês no dia de hoje. Fiquei muito feliz
de ter vindo aqui compartilhar isso com vocês. Bom, então fica aqui o meu agradecimento e também estou ali nas mídias sociais. No Facebook é o Paty Cuóculo, Paty com Temudo. No Instagram é o Mulheres Despertas. Tem uma página no Facebook também que é uma página Paty Cuóculo / Mulheres Despertas. E o canal do YouTube que é o Paty Cuóculo também, então vocês me acham lá, tá bom? Quem quiser o meu contato também, conversar por e-mail, pode me mandar um e-mail para o mulheresdespertas@gmail.com. Então eu atendo pessoas no meu consultório, bem focado nessa questão da análise da tipologia das deusas gregas, e eu tenho ajudado muitos homens também nos seus relacionamentos afetivos em função desse conhecimento. Então eu tenho um trabalho específico, esse é para mulheres, um trabalho específico de 8 sessões para a gente fazer a análise do mapa das deusas da pessoa, e através dessa análise do mapa a gente caminha durante 8 sessões para administrar, gerenciar melhor esse mapa das deusas, ok? Então acho que é isso, acho que eu falei tudo. E a gente se vê em breve. Estou aberta para receber perguntas, para receber, enfim, dicas, perguntas e o que vocês quiserem, tá bom? É isso aí. Até a próxima. Vamos lá.